Fazemos agora uma interrupção no som da Roberta Aureliano para conversarmos com outra mulher brilhante, uma grande mulher, uma grande artista, uma jornalista que é Gal Monteiro. Gal, um prazer grande estar com você aqui. E para a gente conversar sobre essa sua trajetória que é tão múltipla, né? tão cheia de coisas, né? Como é que eu diria? Cheia de emoções. Tão cheia de emoções. Muitas. Bom, a gente começa por... Você é assistente social, né? O primeiro curso que você fez. Dizem que é a minha identidade secreta. É a sua identidade. Agora pode ser secreta, mas nem sempre foi tão secreta, né? Nem sempre. Então, verdade. Você, de formação, começou como assistente social? Comecei como assistente social, porque sempre quis fazer jornalismo, mas, à época, a gente não tinha o curso aqui, em nenhuma das unidades de ensino. Mas você já queria fazer? Eu já queria. Desde pequeno, brincava de apresentadora de rádio, de TV, com as minhas parceiras. Eu só queria ser apresentadora. Não queria ser apresentada, né? Só era apresentadora. Tanto é que é mais difícil ficar aqui nesse lugar onde eu estou. Tá certo. Então, isso vem de há muito, né? Vem de pequena mesmo. Eu sempre ouvi muito rádio, e minha mãe era uma rádio ouvinte, quanto mais. E eu, né, no rastro dela, ouvia tudo que era programa de rádio, desde amanhecer até anoitecer. Eu adorava aquilo ali. Então, pela falta do jornalismo... Aí, serviço social tinha um apelo ligado à sociologia, psicologia, essas matérias de área de humanas que também sempre me fascinaram. Então, eu falei, vou fazer isso, vou estudar esse curso. Aí, quando eu estava concluindo, o jornalismo chegou, mas eu não quis interromper, terminei o curso, fiz outro vestibular e aí emplaquei. E com uma breve passagem também pela psicologia. Aí eu fiz simultaneamente com o serviço social. Fiz 2 anos de psicologia, ao mesmo tempo que eu fazia serviço social, mas eu temi ficar um pouco mais louca do que eu sou. Mas isso aí, Gal, nessa época você teve uma militância forte, uma militância política, né? Engajada. Isso é o que? Era 79? Os anos 80 mais, né? Anos 80, 70 e... Estava terminando o científico. Terminou o científico em 76. Por aí. Né? Me engajei em tudo que é frente, assim, era uma coisa muito da energia, da investigação. Pedia, né? Da coisa que pedia a época. Era a demanda, né, naquele momento. Aquela coisa da investigação, de você brigar pelo que você acreditava. Então, eu estava na Sociedade de Defesa de Direitos Humanos, União das Mulheres de Maceió. No DEAD Serviço Social, depois na Associação de Serviço Social e depois no Sindicato dos Assistentes Sociais. E fui indo, né, nas festivais de música. Aí, paralelo à militância, tinha a militância cultural. É isso aí, porque aí teve a cultura entrando na sua vida forte, né? Fortíssima. Em vários segmentos da cultura, né? Teatro, por exemplo. Nós fizemos teatro juntos, né? Você foi minha esposa. Eu era sua esposa. Você foi minha esposa. Eles não usam black tie, né? A gente fez no TUA, sob a direção de vários, né? Teve Dário Bernardes, o Sávio, acho que entrou, Otávio, também, Otávio Cabral. Então, acho que foi uma experiência riquíssima o tempo do TUA. A gente fez teatro de rua, muito. Aí eu já não estava mais no TUA. Eu já estava grávida. E fiz uma palhaça, era uma palhaça mesmo, de palhaça, né? Era o espilicudo palhaço político. O meu então marido, Jorge Barbosa, que é jornalista, também era o espilicudo. E eu lembro que a gente fez lá no Riacho Doce, num palanque, né? Na rua. E a roupa não deixava ver que eu estava grávida. Quando eu desci, eu lembro como hoje, as crianças embaixo falaram, a palhaça está grávida. Que apareceu a minha barriga, né? E aí a filha, que então, na barriga, ela, inclusive depois, foi assim, ganhou um prêmio em Maceió, no teatro, Festival Estudantil de Teatro. Foi a melhor atriz naquele ano, ela, na escola ainda. Eu falei, nossa, gente, que a gente colocou para fazer balé e eu fui assistir e falei, não, parecia o Patinho Feio. Não dá não para isso. Fiquei quieta, mas eu falei, não, eu não sou coruja ao ponto de dizer que ela está ótima, está péssima. Mas aí depois ela se projetou. Mas aí, nessa coisa da arte, não é, tem a poesia na sua vida, não é? E por consequência a música. Eu acho, é assim por consequência mesmo? É um pouco poeta para ser músico?
Ou sei. as músicas... Eu nem sei quem nasceu primeiro, do Paulinho Ovo ou a Galinha. Ou você já fez poesia para ser música? Ou Também, você fazia já. poesia para ser poesia mesmo? Já, as duas coisas, porque desde criança eu gostava muito de escrever. Eu tinha os diários onde eu narrava, com detalhes, não era um diário assim, como eu tinha preocupação em detalhar cada momento das coisas, né? E aquilo ali eram aqueles livros, aqueles caderninhos eram sagrados. Todo final de noite, eu acabava o jantar, eu me recolhia numa salinha de casa e ia escrever, narrar tudo aquilo que aconteceu no dia. E com o tempo, foram tomando formas, né? Formas de sonetos. Eu nunca fiz nada com muita métrica, só movida mais à inspiração. E depois disso, eu sempre ouvi muita música, sempre gostei muito de música. E aí, companheiros de jornada, né, ali, os meninos, Júnior Almeida, Emílio, aquele povo. Foram pegando a gente foi conversando e aquilo acabou virando música. E acabou acontecendo de eu fazer uma letra já pensando na música, que ela viria a ser uma música, como foi o caso de Blue Eyes, que é minha, do Júnior Almeida, e de outras que a gente tem com Davis já pensadas para música. Sim, já. Algumas dessas já tinham cara de música. Eu fiz e falei, não, tem cara de música isso já aí. Tem o ritmo, né? Aí eu vou arriscar. E dava para o cara que tocava o instrumento, que era sempre companheiro, né, parceiro de saída. A gente saía naqueles... Todo mundo sem dinheiro, né? É verdade. No carro velho da Lucia, você lembra? Lembro. É o Maverick. Maverick, né? Carro velho, porém um carrão. Sim, mas para ele pegar... Maverick branco. Todos nós dentro, né? Um monte ali dentro. E a gente ia para o Bar do Alipe e ficava assim a noite inteira. Quem bebia ficava com a caipirinha a noite inteira. E quem não bebia, como eu, era um guaraná, um suco. Porque ninguém tinha dinheiro para mais do que isso. Mas sempre cantando, e no violão, né? Sempre cantando. Zé Luiz Pompe, né? Povo todo. Povo todo. Do Bar do Alípio ali. É uma delícia. Boas noites. E a gente era fã do Beto Batera, eu lembro como hoje. Claro. Eu ia para a Praça Deodoro, ficava assim, com os colegas, um gravador que eu ganhei num concurso da rádio, né? Num concurso de locução. E aí eu ficava junto com os meus colegas de longe, olhando, para gravar qualquer coisa que eu visse ali. Era o Beto, a Graça Tenório, que era então esposa dele. Nós éramos fãs daquilo ali, né? Queríamos ter aquela vida. Bom, e aí, depois de tudo isso, vem a Gal realmente jornalista, a Gal que tem um programa, a Gal que faz televisão, rádio e jornal. Como é que ingressou nisso? Aí veio depois do serviço social, né? Veio o curso depois e aí mergulhou mesmo na profissão. Como é que foi esse mergulho? Totalmente. Né? Quando eu terminei de jornalismo, eu já escrevia muito, né? Já gostava de escrever, sempre escrevi. E aí a minha formação é de redação, de impresso. E foi aí que eu comecei, no Jornal, no Extra. E é o que eu mais gosto de fazer, é escrever, a redação. A rádio sempre foi uma paixão. E eu sempre me via, assim, eu gostava daqueles locutores, daquele fim de noite que ficava assim, essa música vai para Maria com todo o amor do João, aquela coisa. Eu achava aquilo fantástico. Eu falei, ainda faço um programa desse. Eu pensava, né? Mas eu não tinha ideia de que eu poderia ser radialista, jornalista. E quando eu me vi jornalista, eu falei, é isso. Aí pintou a rádio na minha vida. Eu recebi o convite para fazer o Vida de Artista aqui na... Você, sem querer lhe interromper, e já lhe interrompendo, como diz o outro gordo lá. Olha, e você falou uma vez que você era vizinha da Floracy, que era uma dama do rádio, claro, né? A grande dama do rádio. Então, isso, a grande referência, de alguma forma, você já tinha ali, já via, né? A Floracy morava com a mãe em frente à minha casa. Na Xavier de Brito. Na Xavier de Brito. E, como eu disse, a minha mãe gostava muito de rádio. Eu assistia e participava dos concursos que a Floracy fazia. E lembro que eu ganhei 2 prêmios, porque liguei na hora, acertei a pergunta, não lembro por quê. E aí eu brincava de roda com as filhas da Flora, que eram um pouco mais novas, mas acabava sendo do mesmo time. E eu gostava de ouvi-la no rádio, ouvir o Ailton Vila Nova, aquele povo, né? Aquela coisa, aquela voz bonita. E a mãe da Floracy vaticinou isso, falou, você vai substituir a Floracy. E, para minha sorte, eu não substituí, acabei sendo colega de trabalho dela na Rádio Difusora, quando eu coordenei o jornalismo de lá e ela dirigia a parte de rádio.
E foi assim, foi um momento muito interessante, porque eu vi Duas a história, gerações né? ali, né? 2 gerações e uma coisa que eu tinha pensado no passado se materializando. Então eu falei, que bom. Aí acabei no Vida de Artista na rádio, onde eu estou já há 11 anos. E sempre gostei de fazer essa coisa do rádio, é fascinante, de você não ter rosto, ser só uma voz, conversar com pessoas também estranhas, né, que são fascinadas pelo rádio. Então, aconteceram coisas maravilhosas, assim, de gente dizer que estava deprimido, ligou porque gostava de ouvir o programa, e sempre ligar, falar, você não mandou meu abraço ainda. Como é o caso do Chico do Mutange, eu nunca esqueci, ele não ligou mais, eu preciso saber onde ele anda. Onde andará Chico do Mutange? Chico, entra em contato com a Gal, liga para a Gal. Liga para mim. Mas você me dizia do rádio, diz do impresso, mas você fez parte de uma experiência que eu diria revolucionária, aliás, não revolucionária, pioneira no Brasil, que foi o TV Mulher, né? De mostrar que existia na Globo e tinha uma seção do TV Mulher aqui em Alagoas que você que inaugurou. Na verdade, eu substituí a Eliane Monteiro. Que era professora que era nossa professora. É verdade. Primeiro veio ela, mas eu fui a primeira estudante de jornalismo, eu era estudante ainda, a fazer um programa de TV. Era eu e o Sávio de Almeida. Inclusive, fui parar na lista negra do sindicato, porque eu era estudante, não tinha formado ainda, né? Não podia. Mas era uma delícia, o programa assim. Eu morria de medo quando falava, atenção, Gal, que as luzes todas em mim, aquilo me assusta ainda dá uma hoje. paura, né? Ainda hoje, TV me dá uma certa Valendo! Paura. Valendo! Ui. O rádio não, o rádio é tranquilo, assim. Mas, e ali tem que ter um link, assim, era uma coisa da Globo, né? Que a Globo tinha o programa nacional. De entrar o segmento local, né? De cada estado. Aí, assim, tinha toda uma linguagem definida pela Globo e tal. Tem gente ainda hoje lá na Gazeta dessa época, né? O pessoal, tem algumas pessoas, e trabalhando com a gente aqui na TV Educativa tem a Cida, que era da época, fazia os caracteres naquela ocasião, né? Eu estava grávida da minha primeira filha, usavam as tranças, né? Não havia essa ditadura do visual, assim, você tem que... Eu ia do jeito que eu era, né? Eu não tinha que ter um sotaque, eu não tinha que dizer bom dia. Eu dizia bom dia, como eu digo sempre. Né? Não acho necessário isso. Acho que você tem que ser... Porque padronizam um sotaque. Pasteuriza. Né? Tem um pouco isso. Eu não gosto disso. O Ariano me dizia uma coisa, uma vez, ele não me disse, ele já me disse também isso numa conversa com o Enio, que ele é amigo do Enio e tal, mas eu já ouvi também em palestras, ele dizendo que certa vez foram um primeiro trabalho que foram levar para ele da Globo, né, um trabalho em cima de uma peça dele. Quando ele ouviu, ele disse, eu quero ver uma leitura. E quando foi ver, ele disse, mas essa língua que vocês estão falando não se fala em lugar nenhum. Ótimo, que bom. Isso não nordestino não fala assim. Eu já questionei. Então, eles criam uma língua, quer dizer... E é criada mesmo. É criada. Né? Teve um seminário aqui... Criada para atender assim, ao Nordeste como um todo. Tem várias explicações. Eu acho que eles dizem que é para anular o sotaque, para ficar uma coisa assim, limpa. Mas eu questionei isso num seminário que houve, estava a Mariana Godoy né, e o César Tralli. E eu perguntava a ela por que pasteuriza o sotaque do Nordeste, porque você vê a Leilane Nobar fazendo carioquês, lá o outro fazendo o paulistano dele. Claro que dá uma equilibrada, mas fica um país continental como o nosso, cheio de diversidades. Isso aqui é lindo. Aí você vai e coloca um gesso, e eu vou ter que dizer exatamente assim, bom dia. Por quê? Não vejo por quê. Mas, Gal, e essa sua fase agora, a última etapa, a sua última emoção, que é o programa do rádio? Conta um pouco, fala disso, você já falou um pouco do rádio e da televisão. Vocês estão dando agora um novo passo no programa. O Vida de Artista, que começou, quando a gente começou, a gente entrevistava um único artista, só de música, e era gravado. Aí os desafios foram se sucedendo até chegar, topa fazer ao vivo, só quero, é tudo que eu quero. Então, vamos fazer ao vivo, aí a gente começou a entrevistar vários artistas de uma vez. Isso ao vivo rádio? Ao vivo rádio. Ao vivo rádio. E várias artistas da área
de música, de artes visuais, artes plásticas, enfim, todo mundo junto, falando dentro da linguagem do rádio, mas de modo inteligível para quem está em casa. E aí chegamos ao que eu sempre sonhei, aquilo que eu falei quando era criança, de apresentar um programa de auditório. Eu sempre achei isso assim, o máximo, de rádio, né? Eu nunca, não alcancei os programas de rádio que a rádio difusora fazia. Lá na Pedro Monteiro, alcancei alguns. A gente conhece a história, né? Nunca fui, não vi. Mas eu achava aquilo fascinante, até que a gente conseguiu chegar a um consenso e fizemos o projeto e a gente está apresentando aqui no Linda Mascarenhas a última sexta-feira de cada mês, que o Vida de Artista vai ao ar às sextas, né? No teatro, com a plateia dos meninos do CEPA. Né? Ele vem para cá e a que horas quem quiser isso? vir. Né? Está sendo agora de 3 às 5, para poder pegar o horário de aula dos meninos, e os professores também vêm. E quem quiser vir também, né? Pode vir. É aberto, então quem aberto, quiser vir, né? é aberto. Né? E a delícia é você poder dizer para esses meninos assim, Alagoas tem artistas que não deixam de ver a lugar nenhum, em talento, nem em quantidade e qualidade, a gente tem tudo aqui. Que a gente cresce achando que o que é melhor está ali, né? No outro estado, no outro país, quando aqui, você sabe muito bem disso, você lida com esse material no seu programa muito bem, e a gente não, eu tenho certeza, você não tem nenhuma dificuldade em fechar suas pautas. De jeito nenhum. nenhum. Artista demais. Eu sempre costumo, acho que já disse várias vezes aqui, quando a gente começou a fazer, o Sidney, que é o dono da staff, brincando comigo, dizia, quero ver quando acabar as 10 pautas da cultura alagoana. Aí toda vez eu brinco com ele, rapaz, está difícil. Tem muita pauta ainda. Não, e todo dia você se depara com um novo artista que estava ali escondidinho, né? E a gente trabalha muito com isso. Eu procuro. A gente está agora fazendo uma coisa com talentos, jovens talentos, que nunca apareceram em lugar nenhum, estão ali, né? Porque eu entendo que a TV, TV só não, um veículo de comunicação pública, ele é também um laboratório. Claro. Houve gente que criticou isso, mas eu acho que é sim. É trazer quem está começando, quem ainda vai errar no ar. Beleza. Esse cara aqui que você está vendo, veja daqui a alguns anos. Então, acho que essa função da gente também, né? Com certeza. Trabalhando com comunicação pública, não tem esse compromisso do comercial, né, que tem que colocar no ar aquilo que está sendo vendido, ou o contrário, que vende porque está no ar, enfim. O jabá, né? A gente não tem esse problema, pelo contrário. A gente quer que venha todo mundo, a gente quer mostrar, quer ver a coisa começando do começo mesmo. Isso aqui acho que é uma delícia, essa história. E essa experiência, Gal, indo para a televisão, como é que está? Porque o Vida de Artista, vocês querem levar isso para a televisão. Não, já está há 2 anos, já né? Já está também? Fez 2 anos agora em maio. Sim, mas você quer levar isso com plateia também? A plateia ainda é um sonho, mas ainda a gente precisa de afinar determinados parâmetros, porque a gente tem ainda limitações, né, Paulinho? Pega a robustez, né? O nosso IZP, em que pese ter muita gente legal, tem gente de talento trabalhando, né? Tem pessoas de boa vontade, mas ainda temos, em termos de equipamentos, ainda precisamos crescer bastante. E de outras questões também. Então, a gente está indo até mais do que pode, né? A gente está ousando, a equipe é ousada, está a fim de trabalhar, tem muita... Entre os jornalistas, radialistas do IZP, tem muita gente que quer mostrar o seu trabalho, tem boa vontade em fazer, em que pese todo mundo achar que servidor público é tudo vagabundo, né? Mas não é não. Gal, então a gente está encerrando aqui a nossa entrevista e eu só queria agradecer a você. Agradecer o livro que eu recebi teu aqui, que é um livro que a gente Gal também escreve, está aqui. Também escreve, olha, só o que ela faz é escrever. Também escreve livros de contos e poesia. Né? Mas esse já é um bom começo. Se eu calar, você me esquece. Se eu contar, você me abraça. Então, muito obrigado pelo... A gente encontra o livro ainda, encontra para comprar? Olha, eu sou péssima de marketing pessoal. Eu sei que tem na Edufal, colocou inclusive no site Submarino. Mas eu não coloquei em lugar nenhum. Pronto, então procura lá no site Submarino para ler a Gal. Prazer grande, Gal, ter você aqui. Paulinho, valeu adorei. Demais. 10 redondo, especiado de seda.